Bom dia, meu amigo, minha amiga de fé. Bom dia, você que está aí mais uma vez com a gente em nosso programa semanal Palavras de Vida. Então nós temos uma palavra amiga para você, para o teu coração, da parte de Deus. E eu gostaria que você, nessa manhã de sexta-feira, estivesse abrindo seu coração, que hoje a gente quer falar sobre um tema bem interessante que a Bíblia apresenta para nós. O título dessa mensagem dessa manhã, ou dessa live aí que você está acompanhando, é ligar e desligar. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sabia que existem chaves no reino espiritual que servem para ligar e desligar coisas? E que Jesus, ele deixou essas chaves para aqueles que creem nele? Então existem coisas, preste atenção no que eu vou falar para você nessa manhã, que estão suspensas sobre a nossa vida, no reino de Deus ou no reino espiritual, que somente irão se manifestar na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família, se nós aprendermos a ligar. E existem outras coisas que estão suspensas ou fazem parte da nossa vida e que não são muitas vezes coisas boas, que somente vão deixar de existir na nossa vida se nós aprendermos a desligar. Então, bênçãos que Deus tem preparado para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, elas precisam ser ligadas aqui na terra. Nós precisamos identificar essas bênçãos, essas coisas que Deus tem para nós no mundo espiritual e aprender a ligá-las. E existem também situações na nossa vida, às vezes maldições, que se nós não entendermos como que elas acontecem ou funcionam e aprendermos a desligá-las, nós não vamos nos ver livres dessas coisas. E eu quero ler um texto que está escrito aqui em Mateus, capítulo de número 16. São palavras do próprio Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos. E hoje ele ensina a gente também, porque a palavra dele não passa, né? A Bíblia mesmo diz, ele mesmo falou, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava ensinando que aquilo que ele ensinou quando ele esteve há 2000 anos aqui na Terra em carne, estão valendo para nós hoje. A Bíblia Sagrada é a palavra eterna de Deus. Vale para aquela geração, quando Jesus esteve aqui em carne na Terra, e vale para nós, e vai valer enquanto essa Terra existir. Amém? Então, Jesus disse, vão passar céus, vão passar a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Então, preste atenção no que Jesus disse aos seus discípulos e o que Jesus está dizendo para você, para mim, nessa manhã, através desse programa Palavra Amiga. Olha só. Jesus disse assim, perdão. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, Jesus estava se dirigindo a uma cidade daquela época, ele perguntou aos seus discípulos, Jesus estava andando, fazendo aquele trajeto, se deslocando até Cesareia de Filipe, e ele faz uma pergunta aos discípulos. Eu gosto muito da forma como Jesus ensinava. Jesus ele tinha uma didática interessante. Ele ensinava fazendo perguntas. Isso é muito inteligente, você ensinar fazendo perguntas. Faça isso aos teus filhos. Você deve já ter visto que criança gosta muito de fazer pergunta, né? E Jesus, ele usava isso, ensinava os discípulos ou as pessoas que caminhavam com ele fazendo perguntas. Por quê? Porque quando eu faço uma pergunta inteligente, eu levo a pessoa a usar a sua inteligência, a pensar. Deus quer que a gente use essa faculdade chamada inteligência e pense a respeito de situações e circunstâncias da nossa vida. Então a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos aqui é a seguinte, preste atenção. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ele pergunta isso aos seus discípulos. Quem as pessoas aí com quem vocês se relacionam,
que vocês têm contato dizem que é o Filho do Homem? Ou quem as pessoas falam que eu sou? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Porque o Filho do Homem era uma referência a próximos. Quem as pessoas em volta com as quais você tem contato, vocês têm contato ou que vocês têm relacionamento, estão falando que eu sou. Aí os discípulos respondem assim. E eles responderam, uns dizem que você, o Senhor, é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Então, existiam várias interpretações de quem era Jesus, ou do que Jesus era, do que Jesus representava. A maioria deles diziam, eu acho que Jesus é João Batista, acredito que ele seja um dos profetas que reviveu, coisa assim. Aí Jesus olha para eles e pergunta assim, ao que Jesus perguntou, e vocês? Vocês, quem dizem que eu sou? Eu imagino a cena, Jesus olhando dentro dos olhos dos seus discípulos, e agora perguntando aos seus discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí respondendo Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa essa palavra? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo não é um sobrenome. Como às vezes a gente acaba vendo muitas pessoas, Jesus Cristo. Não, Jesus, o correto seria falarmos Jesus o Cristo. Cristo é um título. E significa o Salvador dos homens, o Messias esperado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador dos homens. Isso significa cristão. O que Pedro estava dizendo aqui era, Senhor, tu és o meu Salvador. Senhor, tu és o meu Messias. Senhor, tu és aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro de Deus que foi enviado para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então foi o que Pedro responde. Todo mundo está falando, não, Jesus é gente boa, Jesus é um profeta, Jesus é um psicólogo, Jesus é isso, Jesus é aquilo, não sei o que. Não. Aí vem Pedro e diz, não. Jesus, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Salvador. Isso significa, Jesus é muito mais do que um simples profeta, Jesus é muito mais do que um psicólogo, do que um psiquiatra, do que um médico, do que um filósofo, do que uma grande figura, do que um religioso, do que um sacerdote. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador dos homens. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Por isso ele mesmo dizia, eu sou o caminho, artigo definido. Jesus não disse, eu sou um caminho, dando opção para que houvesse outro. Ele está dizendo, eu sou o. O é um artigo definido. Então define aquilo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É o que a Bíblia está dizendo. Talvez você que está me assistindo, você vai dizer assim, mas eu não concordo com isso. Não tem problema, você é livre para discordar, você tem livre-arbítrio, mas é o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, está dizendo. Então, eu creio no que está escrito aqui, ponto final. Já falei isso em outras lives. Então, o que Pedro está dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, olha o que Jesus responde para Pedro. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Olha que forte isso. Jesus está dizendo para Pedro que essa revelação que Pedro estava tendo, de que Jesus era o Cristo e não simplesmente um simples profeta ou uma figura de renome ali, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um filósofo, ele estava dizendo que isso foi uma revelação que Pedro recebe do Pai. Ou seja, Deus joga luz no espírito de Pedro e Pedro tem essa revelação de quem era Jesus, aquele que estava andando com eles. Aí olha o que ele diz no 18. Também eu lhe digo que você é Pedro.
Simão significa, o significado da palavra Simão é uma cana, um junco, uma cana. Isso fala de alguém que é instável. Uma cana, o vento joga para cá, joga para lá, ela não tem firmeza. Então, veja bem, o nome de Pedro é Simão Pedro. Primeiro, eles chamavam ele de Simão. Simão significa cana, uma pessoa instável, uma pessoa inconstante, uma pessoa que não é firme. Agora, Jesus vem e diz assim para ele: Tu és Pedro. Pedro significa pedra, rocha, algo firme, algo inabalável, algo constante. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava dizendo aqui? Alguns interpretam isso aqui como que dizendo: Pedro, você agora é a base da minha igreja e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Não é isso que o texto está falando. Não é esse o significado dessa palavra aqui, não. O que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte: porque Pedro havia recebido a revelação de quem era Jesus, ou seja, que Jesus não era um simples homem, mas ele era o Cristo, Filho de Deus, o Salvador dos homens, agora Jesus revela para Pedro a sua identidade. Quem Pedro de fato é. Lembra que Pedro primeiro era chamado de Simão, uma pessoa inconstante, instável, um dia cria, outro dia não cria, não sabia o que queria da vida. Agora Jesus estava dizendo, porque Deus, o Pai, havia revelado para Pedro essa identidade de Jesus, a identidade de Pedro é revelada. Agora Jesus disse assim, agora, porque você recebeu essa revelação, você vai se tornar uma pessoa firme, você vai se tornar uma pessoa constante, você vai parar de ficar, ora crendo, ora não crendo. Então, quem recebe a revelação de quem Jesus de fato é, não simplesmente um homem, mas o Filho de Deus, o Cristo, ele se torna inabalável, firme, constante na sua fé. É isso que o texto está falando. E aí Jesus vai dizer assim, sobre essa pedra que Jesus está falando aqui não é Pedro, mas a revelação de quem Jesus de fato é, ou seja, o Cristo. Então, quando Pedro recebe a revelação de quem Jesus era, a vida de Pedro foi firmada sobre essa revelação, ou seja, sobre essa rocha. E agora Jesus vai dizer assim, ó, sobre essa rocha, sobre essa pedra, essa revelação de quem eu sou de fato, eu vou edificar, construir a minha igreja. A minha eclésia, é a palavra grega usada aqui, ou seja, chamados para fora. Eclésia significa uma assembleia, que é chamada, é convocada, como que se fosse uma assembleia legislativa, alguma coisa no sentido que define rumo de situações ou de coisas nesse mundo. Então, olha o que é a igreja. A igreja é muito mais do que uma simples religião. Prevalecer contra ela. Olha agora o que Jesus fala no 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, Pedro, terá sido ligado nos céus. E o que desligar na terra, terá sido desligado nos céus. O que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo o seguinte, porque você recebeu uma revelação de quem eu sou, você agora vai ter uma vida firme, constante, inabalável na minha presença. Tá? A tua vida vai deixar de ser uma vida que vai oscilar, que vai ficar de um lado para outro, você vai deixar de ser inconstante e você vai começar a ser uma pessoa firme, uma pessoa convicta, uma pessoa que carrega dentro de si a certeza de quem eu sou, de quem Deus é. Agora você está recebendo uma identidade de filho. Tá? E aí Jesus diz assim, eu vou dar a vocês, Pedro, aqueles que receberem essa revelação de quem eu sou, e esses agora passarão a fazer parte do meu corpo, que é chamado igreja, as chaves do reino dos céus. Olha o que Jesus está falando. As chaves do reino dos céus. Só que quando a gente lê esse texto aqui e ouve a palavra-chave, a gente acha que essas chaves que Jesus está dando para a igreja, para aqueles que creem que ele é o Cristo, são chaves que abrem e fecham portas. Não, não. São chaves que ligam e desligam coisas espirituais aqui na Terra. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você está recebendo uma revelação do céu.
Você está recebendo uma revelação do divino, você está recebendo uma revelação do reino dos céus. E isso vai fazer você se tornar uma pessoa convicta. E porque você agora se tornou essa pessoa convicta, você passa a fazer parte da minha eclésia, da minha assembleia. E porque você passou a fazer parte disso, eu estou entregando nas tuas mãos chaves. E essas chaves vão servir para você ligar na terra o que terá sido ligado no céu. Ou seja, a pessoa começa a receber revelação da vontade de Deus que já está estabelecida no céu, no reino espiritual, no reino de Deus, que é uma dimensão invisível aos nossos olhos, e porque agora recebe revelação do que é a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o ser humano, ela começa, por fé, ligar isso na terra. Em outras palavras, ela começa a puxar, trazer do céu, do reino espiritual, para a terra, aquilo que ela precisa e que Deus, em Cristo Jesus, já liberou. Lembra que Efésios, capítulo 1, verso 3, está escrito que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, onde que estão as bênçãos que nós precisamos? Nas regiões celestiais. Lembra que eu falei há 2 semanas atrás, chamados para a dimensão da bênção? Lembra? Que você viver a bênção é um convite que Deus faz, a gente precisa entender como que funciona essa questão do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, vou falar uma coisa para você que está me assistindo, é muito mais real do que você imagina. E ele está muito mais próximo do que você pensa. Eu costumo falar assim, ó, nós hoje interagimos muito com o mundo físico. Nós muitas vezes achamos que a verdade é o que eu posso tocar, aquilo que eu enxergo com os meus olhos físicos, aquilo que é tangível, palpável. Não é isso. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é algo eterno. Pastor, mas então o senhor está querendo dizer que a realidade que eu vivo hoje aqui não é a verdade? Se ela não estiver em linha com o que está escrito aqui, ela é só uma realidade. Ela não é a verdade. E toda realidade que está desalinhada com a verdade que é revelada através da palavra de Deus pode ser mudada pela fé ou quando você usa essas chaves. Então, vou te dar um exemplo bem interessante. Eu tenho aqui diante de mim algumas luzes. Estão ligadas aqui para clarear o meu rosto aqui no estúdio aqui do Correio do Lago. Quando eu entrei nesse estúdio aqui, essas luzes estavam apagadas. Mas isso não significa que essas luzes que estavam apagadas, elas não possuíam energia. Então, elas estavam conectadas à tomada, estavam energizadas, mas para que elas clareassem, para que eu tivesse o benefício delas, foi necessário o quê? Ligar uma chave. É assim que funciona no mundo espiritual. As bênçãos estão disponíveis para todos. Eu sei que alguns vão dizer, por que eu não estou vivendo? Porque você não entendeu e você precisa descobrir a chave e ligar essa chave, acionar o interruptor. Para quê? Para que a bênção se manifeste. Essas luzes, agora elas estão clareando, estão cumprindo o propósito. Por quê? Porque alguém veio e ligou a chave. Se não tivesse sido ligada essa chave, elas estariam aqui, estariam energizadas, mas elas não estariam cumprindo o propósito, que é clarear esse ambiente, jogar luz aqui nesse ambiente. Assim funciona a bênção de Deus. Assim funciona o mundo espiritual. Entendeu? Então, se você crê que Jesus é o Cristo, se você crê que Jesus de fato é o teu Salvador, o Salvador dos homens, porque a palavra Cristo é o Salvador dos homens, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu na cruz, ressuscitou para nos perdoar e nos justificar, você recebe uma nova identidade, você agora tem uma vida firmada na rocha, você para de ser uma pessoa inconstante, sem convicção, sem certeza, é mais ou menos como aquela pessoa que vai na onda de todo mundo. O que a tendência está falando, segue. Ah, estão falando em crise, então tá bom, então eu estou em crise. Não, agora estão falando que melhorou, então está melhor. Você oscila para lá e para cá. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Uma pessoa inconstante. Você precisa ter a revelação de quem é Jesus. E Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o teu Salvador. Você precisa crer nisso. Quando você recebe isso, tua vida muda.
tua história muda. E agora você passa a fazer parte da eclésia, essa assembleia, a igreja de Jesus Cristo. Então, Jesus ele nunca veio fundar uma religião. Entenda isso, Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer reino. E reino é governo. Se você estudar Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem, depois vem e forma o homem, porque a criação do homem é um momento, a formação do homem é outro momento. Quando Deus ele está criando, ele fala, eu quero que ele seja abençoado, que ele se multiplique, que ele cresça, que ele subjugue a terra e que ele exerça governo sobre a terra. Deus, ele deu a terra para o homem exercer governo debaixo da autoridade de Deus, só que o homem achou que podia por conta, lascou tudo. Está entendendo? Para a terra. Jesus veio trazer governo de Deus para a terra. E hoje a gente não vê isso ainda manifestado na plenitude, porque muita gente não entende essas coisas. Mas vai chegar um momento em que isso vai acontecer literalmente, porque a Bíblia diz que haverá um reino de Cristo na terra, depois da volta dele, que vai durar 1000 anos e vai ser literal na terra. Você está entendendo? Então, se você ainda não creu que Jesus é o Cristo, eu te faço um convite. Tome uma decisão hoje, abra teu coração para que essa revelação entre dentro de você, você se torne uma nova criatura, e agora, ao invés de ser aquela pessoa que ficava oscilando, um dia eu creio, um dia eu não creio, não sei o que vai ser da minha vida, você é uma pessoa cheia de convicção, de certeza, e a tua vida agora está firmada sobre uma rocha. E você recebe das mãos dele, que é o Senhor de tudo, essas chaves, para você ligar na terra aquilo que já está ligado no céu. Essas luzes aqui, elas foram ligadas no interruptor, porque já estavam ligadas na tomada. E por que ela está funcionando? Porque foi ligado. Primeiro na tomada, agora ali. Você está entendendo? É assim que vai funcionar. Agora você talvez esteja perguntando, pastor, mas o que são essas chaves? Que chaves são essas? Me explique, eu tô começando a entender, mas eu quero saber o que são essas chaves. Essas chaves são os princípios e a palavra de Deus ensina para nós. Quando eu pratico o princípio, eu estou ligando a chave. E quando eu ligo a chave, essas bênçãos começam a manifestar na minha vida. É assim que funciona. Um outro dia eu vou falando sobre princípios. Eu tenho falado já aqui sobre alguns princípios, eu tenho trazido isso para você. Só que aí você tem que praticar. Não adianta você conhecer os princípios. Eu conheço todos os princípios da Bíblia. A pergunta que eu faço é, quantos você tem praticado? Porque o que faz a diferença não é conhecer na minha vida, na tua vida. É praticar. Talvez você diga, eu sei que Jesus é o Cristo. Você já recebeu ele? Você já confessou ele? Você já entregou a tua vida para ele? Você de fato já fez uma aliança com ele? Ou apenas está no conhecimento teórico? A Bíblia não é para mim ficar conhecendo ela teoricamente. A Bíblia é a palavra de Deus para mim praticar. E quando eu pratico isso, pronto, começa a manifestar aquilo que o céu tem para mim. E eu sei que você vai dizer, pastor, eu não acredito nesse negócio de céu. Um dia você vai entender que isso que a gente está falando é verdade. Porque vai chegar a hora que todos nós vamos fechar os olhos para essa realidade física aqui. E nós vamos abrir os nossos olhos espirituais para a eternidade. E aí? Você precisa hoje reconhecer Jesus como Cristo, o Salvador, e receber essas chaves para você poder ser uma testemunha dele aqui, glorificar o nome dele aqui na terra, e depois, quando entrar na eternidade, ser recompensado. Amém? Então, o título é Ligar e Desligar. Então, quando eu observo princípios da palavra, que são as chaves, eu posso ligar as bênçãos de Deus na minha vida aqui, para desfrutar delas. E ao conhecer a palavra de Deus e saber o que não vem de Deus para a minha vida, desligar isso. Por exemplo, a Bíblia fala em bênçãos e maldições. O livro de Deuteronômio diz assim, Deus falando para o povo, eis que coloco diante de vocês a bênção, uma dimensão, e a maldição. A vida e a morte. E aí Deus fala assim, escolham, pois, a vida, a bênção, para que vivam,
E é isso aqui eu conecto com o que Jesus diz. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Agora, para que eu acesse isso, eu preciso seguir Jesus. Porque ele, além de ser uma porta, ele também é o caminho. Né? Então é uma escolha minha. Ah, isso aqui, a Bíblia está dizendo, isso aqui é uma maldição. Opa, então como que eu desligo isso? Ah, esse é o princípio que eu preciso praticar para desligar isso aqui, para sair dessa dimensão da maldição. Qual que é o princípio que eu preciso praticar para me acessar a dimensão da bênção? Para que a bênção de Deus se manifeste? Ah, esse aqui, ok, então vou praticar esse princípio. E quando você pratica, você acessa, você vê aquilo se manifestar. Quando eu falo de acesso, eu falo de manifestação, tá? Talvez você diga, o pastor está falando de acessar, agora está falando de manifestar. Não, você acessa para tomar posse, para manifestar. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã, orar com você, né? Eu acho que a gente precisa orar junto. A Bíblia diz, devemos orar uns pelos outros. E a minha oração hoje vai ser que, para que o Espírito Santo, ele traga entendimento para nós todos, para você, para mim, porque a gente precisa cada vez mais desse entendimento da palavra de Deus, para que a gente compreenda como que o mundo espiritual se movimenta, como que ele funciona, o império das trevas, o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Deus. Existem duas dimensões no mundo espiritual: império das trevas e reino de Deus, reino dos céus, reino do Filho do amor de Deus. E dependendo, não existe região neutra. Ou estou num, estou no outro. Ok? Então eu preciso, quando eu reconheço Jesus como Cristo, eu acesso esse. E aí eu tenho direito, eu começo a receber o entendimento para usar essas chaves, esses princípios, e ir acessando isso e desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos e a gente vai estar dirigindo essa oração. Pai, no poder do nome de Jesus, eu quero apresentar agora cada uma dessas pessoas que me assistem em oração diante do teu trono. E quero pedir que o Senhor traga entendimento. Tua palavra diz que nós podemos receber de ti espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que a gente possa compreender o que o Senhor tem para nós. Então a minha oração nessa manhã, por esse meu amigo, minha amiga, é: traga sobre todos espírito de sabedoria e de revelação. Que todos possam tornar-se plenamente cheios do conhecimento da tua vontade, com toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possam andar de forma digna do Senhor, te agradando de todas as maneiras e frutificando em toda boa obra. E dessa forma crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor e do reino espiritual. Senhor, eu estendo as minhas mãos em direção a cada uma dessas pessoas que me assistem e declaro a bênção sobre elas. Que elas recebam revelação como Pedro recebeu. Traga revelação para todas essas pessoas, como Pedro recebeu a revelação de quem tu és. Para que a vida delas possa se tornar uma vida firme, constante e inabalável. E que todos, Senhor, ao receberem essa revelação de quem Jesus é, ou seja, do Cristo Salvador, possam receber também essas chaves, o entendimento, a revelação desses princípios que são chaves espirituais que vão ligar na terra aquilo que já está ligado no céu e vão desligar na terra aquilo que está desligado no céu. Ou seja, ligarmos as bênçãos e desligarmos as maldições que muitas vezes trazem sofrimento e dor para o teu povo. Eu declaro a tua bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas que me assistem, no poder do nome de Jesus Cristo. Oro também para que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que agora está comigo, que todas aquelas que estão enfermas sejam curadas pelo poder do nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor toque elas do alto da cabeça à planta do pé, tendo que venham acompanhar aqueles que creem no poder do nome de Jesus. Seja abençoado, seja livre, seja curado no poder do nome de Jesus Cristo. Diga amém, diga eu creio e tome posse dessa palavra. Amém, meu amigo, minha amiga? Eu sou o pastor Laerte, estou aqui para servir você. Eu sou pastor da primeira igreja quadrangular aqui de Santa Helena, aqui na Avenida Santa Catarina, esquina com Mato Grosso. E nós estamos aqui
para trazer essa palavra de vida para você, tá bom? Uma palavra amiga para o teu coração e para que você possa ter entendimento, que a gente possa aprender junto aí o que Deus tem para a gente, tá? Hoje à noite, sexta-feira profética, estamos no 5º elo da nossa campanha, Meu Lar, Meu Céu, e você pode participar conosco. Estamos orando pelas famílias, estamos vendo testemunhos. Essa semana eu vi um testemunho, vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, de uma menina de 10 anos. Essa menina tinha uma infecção no ouvido, já desde pequenininha, e essa infecção um dia ela ficou tão forte que ela estourou praticamente o tímpano dessa menina, rompeu o tímpano dela. A mãe levou para o médico especialista, o médico examinou, falou, fizeram lá os exames, ela já tinha perdido 45% da audição dela nesse ouvido. E o médico disse, preciso fazer uma cirurgia para pelo menos manter os 55% da audição desse ouvido, para que ela não perca todo, porque a tendência era que ela perderia toda a audição, ela ia ficar surda no ouvido, 10 anos, olha só. E então o médico fez e começou os exames, conservou aquilo, 55% da audição. Fazem uns 20 dias, 30 dias atrás, essa mãe trouxe essa menina para que a gente orasse por ela, pelo ouvido dela. Uma sexta-feira, se eu não me engano, um domingo, não lembro qual foi o culto. A gente orou, declarou um milagre, declarou uma restauração naquele ouvido, uma reconstrução naquele tímpano, no poder do nome de Jesus, porque a gente ora no poder do nome de Jesus. E naquela semana a mãe levou essa menina novamente a Curitiba para fazer os exames. Quando foram fazer os exames, o médico fez o exame do ouvido bom, estava normal, fez o exame do ouvido que estava variado, e o ouvido que estava apenas com 55% da audição, agora estava perfeito e até melhor do que o outro. O que aconteceu? Jesus fez um milagre. Jesus está fazendo milagres em nosso meio, tem coisas extraordinárias acontecendo, e você pode fazer parte disso. Hoje à noite é uma noite de milagre. Nós vamos orar por milagres na sua casa, na sua família. O desejo do nosso coração é que o teu lar, a tua casa, a tua família se torne um pedacinho do céu. Mas para isso você precisa buscar aquele que governa os céus, que é Jesus Cristo. Amém? Hoje, 20 horas, espero você. Domingo, 19, 20, nós teremos um grande culto de batismo. Domingo nós teremos o batismo nas águas. Vai ser uma festa, né? Esse é um dos cultos mais belos que a gente tem. O batismo nas águas. É um momento onde as pessoas que creram que Jesus de fato é o Cristo, agora vêm e dão um testemunho público da sua fé no Cristo, simbolizando a morte da velha criatura e o ressurgimento de uma nova criatura. Então, domingo, 19 e 20 horas, talvez você nunca assistiu um batismo evangélico, você tem curiosidade, você é meu convidado especial. 19 e 20, grande culto, cultaço domingo, 19 e 20 horas ali na primeira quadrangular, de batismo nas águas. Venha participar, venha estar conosco. Tenho certeza que Deus tem algo poderoso para a sua vida. Você vai ser muito bem-vindo. Amém? Beijo no coração de vocês. Tenham todos um excelente, abençoado, poderoso final de semana. Se cuide. Espero ver você hoje à noite e domingo também em nosso culto. Valeu, gente. Um abração. Deus abençoe.